Rui Marques, a caminho de um partido, está preparado para isto e tudo mais? Veremos. Veremos. Mas deixe-me pegar numa das frases que o Edson Ataíde dizia, e creio que é um dos venenos mais fortes que tem prejudicado a atividade política. Esta ideia de que os políticos só podem falar daquilo que as pessoas querem ouvir. Ora, esta formatação permanente da atividade política, da mensagem política, em função da expectativa e daquilo que as pessoas querem ouvir, é um erro crasso. É a pior forma de fazer política, tem sido um dos caminhos que mais tem prejudicado a seriedade e a credibilidade da política. Porque quem está em política deve, a meu ver, defender ideias, projeto para uma vida em comum, para a tal construção de um futuro comum. Ora, muitas vezes é necessário dizer, falar, abordar temas que as pessoas não querem ouvir. E é preciso ter a coragem de o fazer. Porque só dessa forma as pessoas reconhecerão a credibilidade e reconhecerão a força da verdade de uma determinada proposta política, de um agente político, que é capaz de dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir. E se as pessoas não querem ouvir, os jornalistas que estão no meio das pessoas também não querem. Esse é outro condicionante muito grave, porque muitas destas etapas do marketing político são feitas única e exclusivamente para garantir imagem para as televisões. É bom não termos ilusões quanto a este tema, porque se as televisões não tiverem imagem, não passam notícia de uma determinada candidatura. Ora, todo este jogo de bastidores na definição da proposta política causa grandes enviesamentos. E eu creio que nós precisamos de regressar à política. O que é que eu quero dizer com isto? Um dos problemas, creio que está na razão, no fundamento dos portugueses estarem tão distantes da política, é que se discute muito pouca política. Ou seja, para dar um exemplo concreto, não é política discutir se o aeroporto deve ser na OTA ou em Alcochete. Essa é uma questão eminentemente técnica. É política, sim, que sociedade que queremos, que valores devem conformar essa sociedade, o que é que nos faz lutar pelo bem comum. Ora, nós temos abdicado de discutir diferentes visões de sociedade, os valores que devem constituir prioridades depois para as opções políticas, e temos centrado a nossa discussão em diferentes aspectos que nada têm a ver com política, e estou a falar até de bons exemplos, porque depois temos mesmo outros aspectos que são verdadeiramente lamentáveis, que aparecem na discussão política e que não fazem nenhum sentido em termos de vida política. Por exemplo, a questão da vida privada dos políticos. É fundamental que exista um mecanismo de autorregulação dos próprios políticos e dos jornalistas e da opinião pública para perceber que a vida privada dos políticos, privada não faz parte da sua atividade política. Em Nova Iorque não dizem isso, ultimamente. É um dos traços lamentáveis de um grande sistema democrático que é o sistema americano. Eu, enquanto cidadão, não gostaria que Portugal, que o sistema democrático português, caminhasse nesse sentido, nesse aspecto, se aproximasse do modelo americano. Porque é uma visão, a meu ver, totalmente distorcida, hipócrita, que tem um efeito trágico sobre a política. Porque a questão política, a meu ver, não é saber qual é o traço X ou Y da vida particular de um determinado político, a não ser que isso interfira diretamente com a sua atividade política e que tenha a ver, por exemplo, com desvios de fundos públicos ou de favorecimento de um determinado interesse legítimo. Mas a questão dos valores, Rui, que tanto defende, a questão dos valores me parece importante. Sabemos exatamente o que é que aconteceu em Nova Iorque. Estamos a falar de valores da esfera pública. Não estamos a falar de valores da esfera privada. Por exemplo, em política, não faz sentido, para mim, a discussão do valor da fidelidade de um casal, que era a questão que se colocava em primeiro lugar, muitas vezes nestes cenários dos Estados Unidos. Mas isso não dá a ideia de que a pessoa, portanto, estava a dizer que o político é uma pessoa diferente daquilo que é dentro de casa? Não. É que é assim, da mesma maneira que nenhum de nós aceita um jornalista, um juiz ou um polícia, que no exercício da sua função seja avaliado a sua vida privada, que nada tem a ver com a sua atividade profissional, eu também considero que na política, o político, na sua vida privada, deve ter privacidade. Este é um ponto-chave, porque nós temos avançado sucessivamente para terrenos, a meu ver, muito perigosos, de exposição da vida privada dos políticos, por um lado, por interesse dos próprios políticos, que com isso ganham diferentes espaços mediáticos, e por outro lado, por interesse da comunicação social, por interesse da opinião pública, que está sempre curiosa em saber. Como o Edson disse, fragilizar o próprio partido. E não é isso que é política. Estamos a desfocar de novo. Política é qual é a proposta que aquele partido, quando falamos de um partido político, tem para a sociedade portuguesa. Não é qual é a vida privada do Sr. A ou da Sra. B.